Agora a gente tem a nossa coluna de direito, né? Nossa coluna de direito que hoje fala sobre demissão por força maior. A gente vai receber aqui o advogado Paulo Vitor Souto através de uma videochamada, mais uma vez participando aqui do JC. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Bonito telespectador, mais uma vez. Bom, para a gente começar a nossa conversa, né, explica para todo mundo aqui, para mim, para os nossos telespectadores, o que é que significa, né, essa rescisão por força maior, né? Em que momento é possível aplicar esse tipo de demissão, Paulo? Linda, boa noite mais uma vez, meu telespectador. A rescisão por força maior, ele já é um instituto previsto na CLT, que já existe há muito tempo, mas que entrou na moda, no assunto, nos corredores, nos debates, em virtude da pandemia. E significa de forma muito objetiva, é quando o estabelecimento não mais consegue funcionar por um fator alheio à vontade do empregador. Ou seja, por essa razão, o estabelecimento tem que fechar por uma força que sobrevém de uma situação extrema, os empregados têm que ter o contrato rescindido. Em linhas gerais, isso configura a força maior. É aplicada a vários outros ramos do direito, mas também no direito do trabalho. E está previsto na CLT no artigo 501 e seguintes. Certo. Agora, a pandemia, por exemplo, esse momento que a gente está enfrentando, né, onde a gente está lidando com isolamento social, muitas empresas não estão conseguindo funcionar, portas fechadas, enfim. A pandemia, né, ela pode ser considerada aí esse período em que a demissão por força maior pode ser aplicada? Linda, pode ser considerado. Não necessariamente é obrigatório que seja. A realidade que a gente está vendo nesse momento são várias pessoas, vários empregadores divulgando que realmente vão fazer rescisão por força maior, mas sem observar alguns requisitos previstos na legislação. Porque, efetivamente, para que haja a rescisão por força maior, é preciso que alguns requisitos sejam obedecidos. De forma muito clara, a medida provisória 927, que tratou de direito trabalhista nessa pandemia, ela estabelece força maior como uma hipótese, a pandemia como uma hipótese de força maior. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja, efetivamente, o fechamento do estabelecimento de forma definitiva ou da filial desse estabelecimento de forma definitiva, não pode ser temporário. Além disso, é preciso que seja comprovado que a pandemia inviabilizou de maneira completa o funcionamento do estabelecimento. Não há que se falar que era uma questão que vou aproveitar a pandemia para fechar o estabelecimento e imputar a força maior. Não é isso. É preciso que o empregador comprove isso cabalmente. Como? Através de balancetes fiscais, balancetes contábeis, demonstrando que a empresa realmente não se sustenta, não se paga nesse momento da pandemia. É possível que isso aconteça em virtude da pandemia? Sim, é possível, mas não necessariamente isso vai acontecer. Repito, é preciso que seja provado isso cabalmente. Agora, nesse caso, a rescisão é paga pelo Estado, pelo município? Como é que acontece? Linda, isso é uma outra questão que realmente está sendo muito divulgada e às vezes é confundida com uma outra situação também prevista na CLT, que é a chamada rescisão por fato do príncipe. Não é assim que funciona. A rescisão por força maior não enseja o pagamento da rescisão trabalhista, dos valores das rescisórias pelo Estado, pelo município, pelo ente governamental que inviabilizou o funcionamento. Se isso acontecer por uma questão do ente governamental e realmente ficar comprovado isso, aplicada ao artigo 486. Neste caso, sim, poderíamos ter a imputação da pagamento rescisório pelo Estado e pelo município. Mas deixando claro, a pandemia não se encaixa nisso, porque a própria medida provisória 927 deixou claro que a pandemia, se for classificada, ela deve ser classificada como força maior e não como a rescisão por fato do príncipe. Então, nessa circunstância, é preciso que haja essa diferenciação. Não vai haver o pagamento pelas verbas, pelo município, vai haver o pagamento pela empresa, agora de forma reduzida. Quais são as consequências, né, dessa rescisão por força maior? Linda, se por acaso essa rescisão por força maior for corretamente aplicada, abre aspas, o prejuízo do trabalhador, em teoria, é apenas ter uma redução no pagamento da multa de 40% do FGTS e uma redução do pagamento de aviso prévio. Entretanto, se isso for aplicado de maneira correta. Por que de maneira correta? Se efetivamente isso aí for reconhecido pelo Justiça do Trabalho. Porque se for imputado uma rescisão por força maior como um simples artifício, isso vai ensejar para o trabalhador, além da redução das suas verbas decisórias, também o impedimento do recebimento do FGTS, porque a Caixa Econômica Federal exige, de acordo com a própria lei, dispositivos legais previstos na lei do FGTS, para liberar o FGTS. Na rescisão por força maior, é preciso que haja o reconhecimento disso aí por decisão judicial.
Obviamente, se há um impedimento de receber o FGTS, isso também viabiliza o recebimento do seguro-desemprego. Então, repito, se isso for uma questão usada como artifício, isso pode gerar um prejuízo, não apenas na diminuição dos rescisórios, mas também em relação ao recebimento do FGTS, do saldo do FGTS, da multa e também do seguro-desemprego. Ô Paulo, o que é que as empresas devem fazer até para se resguardar, né? Caso for preciso aplicar essa rescisão por força maior? Linda, são várias circunstâncias, tanto para a empresa como para o trabalhador também observarem. Para a empresa realmente demonstrar isso, não ter qualquer problema com a justiça do trabalho, com o órgão de fiscalização em relação à legislação trabalhista, é preciso que ela demonstre, sem sombra de dúvidas, que a pandemia ou o momento em questão inviabilizou o funcionamento do estabelecimento e demonstre isso de maneira cabal, repito, com documentos que comprovem isso. É preciso deixar muito claro que não pode a força maior ser aplicada de acordo com se fosse a imprevidência ou a má gestão do empregador em relação à sua empresa. Então ele precisa comprovar que a circunstância geral, essa força maior foi ocasionada por um fator alheio à sua vontade e alheio à sua administração. Isso é um ponto. Então, comprovando isso através de documentos, balancetes fiscais, contábeis. Além disso, provocando a justiça do trabalho para que haja o reconhecimento dessa força maior em virtude dessa circunstância, a partir disso, aí sim, ele pagar as rescisórias. Ele não pode imputar esse pagamento ao Estado, ao município ou outro ente governamental. Esses são os pequenos detalhes que precisam ser observados pelas empresas para que cabalmente haja essa rescisão e não haja nenhum prejuízo para o trabalhador e para a própria empresa. Ok, Paulo. Obrigada pela sua participação mais uma vez e boa noite aí para você. Obrigado a você, obrigado ao telespectador mais uma vez. Valeu, Paulo. Boa noite.